Oiê, graça e paz, seja muito bem-vindo ao programa Cevada Matutina. Mais uma semana se iniciando, com certeza o meu desejo a você é que Deus te dê vitória nessa semana, mesmo que as dificuldades da vida venham, mas que Deus dê a vitória, que os anjos de Deus estejam ao seu redor, estejam acampados ao redor daqueles que o temem e que os livra. Esse que o Salmo 34, verso 7 nos dá essa promessa maravilhosa de que Deus envia os seus anjos para nos proteger. E o meu desejo é esse, é que os anjos de Deus estejam ao seu redor te protegendo e dando uma vitória a cada dia que você se levanta, a cada manhã, porque a misericórdia de Deus se renova a cada amanhecer. Nós estamos na lição 7 e a lição 7 vem falando aos mais pequeninos irmãos. E hoje vamos aqui falar um pouquinho sobre vida e ministério de Jesus, uma pequena pincelada a respeito desse assunto. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele vai para a cidadezinha chamada Nazaré. Isso mesmo, Nazaré, a cidade natal de Jesus, a cidade que Jesus havia nascido, a cidadezinha de Nazaré. E quando ele chega na cidadezinha de Nazaré, no sábado era o costume de Jesus ir à sinagoga, ir à igreja aos sábados, porque o sábado é o dia do Senhor nosso Deus. E assim então Jesus, ele foi à igreja e quando ele chega na igreja, chega na sinagoga, como era chamado naquela época, alguém então lhe entrega um rolo do livro de Isaías. E eu estou aqui com o livro de Isaías aberto aqui na minha Bíblia, justamente no texto aonde Jesus faz a leitura. E olha só, eu vou ler esse texto aqui e convido você a ler junto comigo. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo na leitura desse texto de Isaías capítulo 61. Vamos ler aqui apenas dois versos, 61, verso 1 e o verso 2. E na minha Bíblia, essa Bíblia King James Version, ela diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus já começa lendo esse texto. E esse texto está se referindo justamente ao Messias, a Jesus, aquele que viria. Está falando justamente dele. E é por isso que ele começa lendo esse texto. Vamos de novo ao texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam. Jesus, nesse verso, ele já abre o verso de Isaías 61, aonde fala justamente do ministério de Jesus, e nesse verso ele começa então agora a ler, porque ele veio, o Messias veio para poder resgatar todas as pessoas. O Messias veio para poder pregar aos pobres, pobres de financeiros, pobres de espírito, porque existem pessoas que são bilionárias, têm muitos recursos, muitos bens materiais, muito dinheiro, mas são pobres de espírito também. E Jesus veio pregar aos pobres, mas o nosso foco aqui está nos pobres, pobres mesmo, pobres financeiramente. E então, Jesus começa logo falando aqui a respeito de qual era a sua missão: levar a mensagem aos pobres, curar os enfermos, dar vista aos cegos, fazer com que os paralíticos, os coxos, as pessoas que não podiam andar, que elas pudessem andar, fazer com que os surdos ouvissem. Esse era a obra e o ministério de Jesus, a vida de Jesus. Jesus veio primeiramente viver uma vida perfeita. Ele veio como ser humano, 100% homem, ele se fez 100% um ser humano para viver uma vida perfeita e mostrar para mim e para você que é possível vencer o pecado. E Jesus veio também, com essa vida perfeita, mostrar que o seu ministério era vencer o pecado através da sua maneira de viver, através da sua comunhão com Deus o Pai e, através disso, da vitória do pecado, vencer tudo aquilo que o pecado traz de mal nesse mundo. A miséria que o pecado causa
na vida das pessoas a pobreza, a deficiência física, a deficiência espiritual. E então Jesus vem mostrar o seu ministério, vem falar e pregar aquilo que ele estava designado a fazer. Mas naquela época, os grandes líderes, principalmente os líderes religiosos, eles estavam confundindo as profecias em relação à vinda do Messias. Eles misturavam a primeira vinda do Messias com a segunda vinda do Messias. Porque Jesus, quando ele vem pela primeira vez, o Messias é Jesus, e quando ele vem pela primeira vez, ele vem como um bebezinho de uma família pobre, e ele vive uma vida pobre, certo? Mas na segunda vez, quando ele voltar a essa terra, ele não vai vir mais como um bebezinho, agora ele vai vir como um homem e como um Deus. E ele não vai vir mais pobre, agora ele vai vir rico com a sua glória celestial, a sua glória de Deus, e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para estabelecer de uma vez por todas o seu reino, que o seu reino é eterno. Mas os sacerdotes, os escribas, os pastores daquela época, né, os bispos daquela época, digamos assim, eles faziam o quê? Eles misturavam essas coisas. E então as pessoas, inclusive até mesmo os discípulos de Jesus, acreditavam que Jesus, quando ele viesse, quando o Messias viesse, ele viria para poder estabelecer o seu reino aqui na terra e dar fim à opressão romana, porque o Império Romano oprimia Israel. Eles estavam cansados daquilo ali, daquela situação, e quando Jesus então vem, eles achavam que Jesus ia ser realmente era o Messias e que ia libertar eles ali da opressão do Império Romano e ia estabelecer o seu reino na terra. Então eles confundiam tudo, eles confundiram toda a profecia. Na primeira vinda de Cristo e na segunda vinda de Cristo. Eles misturavam ou misturaram essas profecias. E assim então o povo, na grande maioria, permaneceu na ignorância. Claro que tinha os estudiosos da palavra, os estudiosos da profecia, os fiéis povos de Deus, que alguns deles eles entendiam, mas na grande maioria eles estavam confundidos. E aí o que aconteceu? Eles, quando Jesus vem então e dizer assim, eu sou aquele que vai estabelecer o reino eterno, e eles olham para Jesus, uma pessoa pobre, uma pessoa que veio para pregar para os pobres, que veio para curar os doentes, aí eles falam assim, opa, esse aí não é o Messias que nós estamos aguardando. E é por isso que eles estão aguardando até hoje a vinda do Messias. Mas por falta de entendimento profético das profecias, dos profetas, tanto os grandes profetas quanto os menores profetas, os livros maiores e os livros menores, nesse sentido de grande e menor. E inclusive isso aconteceu com o próprio João Batista. Quando João Batista ele é levado preso, ele, ele fica ali em uma certa, podemos dizer assim, depressão, e ele tem um pouquinho de dúvida em relação ao ministério de Jesus. E é interessante que se você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7, verso 19 em diante, você vai ver que João havia enviado uns dos seus discípulos para ter com Jesus, para perguntar para Jesus se ele realmente era o Messias que estavam aguardando. E Jesus não responde. Ele começa a fazer milagres. E olha lá, vamos lá, Lucas capítulo 7. Vamos ler esse texto porque vale a pena. Vale a pena abrir a palavra de Deus, vale a pena ler, vale a pena poder saber o que a palavra de Deus está nos mostrando, nos apresentando. Lucas capítulo 7. Vem comigo, acompanhe na sua Bíblia e vamos lá. Lucas capítulo 7, a partir do verso 19. E João, chamado a si 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar outro? Em outras palavras, você realmente é o Messias ou o Messias ainda vai vir? E na mesma hora, ele curou a muitos de suas enfermidades. Jesus curou a muitos de suas enfermidades, e males, e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos, ele deu a visão.
Então Jesus respondeu, disse-lhes. Agora, depois que Jesus faz os milagres, que Jesus vai responder a pergunta deles. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e o pobre é pregado o evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Uau, que poder de Jesus! Que maravilhas e maravilhosas curas que Jesus fez naquele momento diante dos discípulos de João, para mostrar para os discípulos de João, para provar para João que ele realmente era o Messias. Porque sabe, existe muita gente por aí que cura pessoas, que sai curando, que sai fazendo coisas, milagres e maravilhas. Mas a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. E embora pelos frutos os conhecereis, que existem muitos enganadores do evangelho que fazem milagres e curas, mas que não usam o nome de Jesus, mas não são enviados por Jesus. Jesus, naquele momento, além de curar as pessoas, ele ressuscita os mortos. Imagina, eu fico imaginando aqueles dois homens seguindo a Jesus durante ali o dia todo, talvez, vendo o que Jesus estava fazendo, as obras e as maravilhas que Jesus fazia naquele dia. E agora Jesus curando coxos, paralíticos se levantando, surdos ouvindo, cegos enxergando e mortos ressuscitando. Amém, aleluia, glória a Deus. Porque somente Deus pode ressuscitar o morto. Um falso profeta não pode ressuscitar nenhum morto, porque ele não é enviado por Deus, é somente o poder de Deus que ressuscita aqueles que já morreram. Não há outra palavra se não for por Deus. Satanás, ele não tem autoridade e nem poder para ressuscitar ninguém, mas somente Deus, Jesus, ele tem poder. E em nome de Jesus, outras pessoas podem também ressuscitar. Mas se for em nome de Jesus, se tiver uma vida consagrada com Deus, se tiver uma vida em arrependimento de pecados com Deus, porque não adianta nada pregar o evangelho, mas não se arrepender dos pecados. Não adianta nada pregar o evangelho e continuar vivendo uma vida dupla, uma vida falsa, uma vida mentirosa. Somente quem anda com Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. E Jesus ressuscitou os mortos. E os discípulos de João, ao ver aquilo, ficaram maravilhados e foram então contar a João que aquele realmente era o Messias. E João passou a crer verdadeiramente que Jesus era o Messias. João morreu decapitado, mas João morreu crente na palavra de Deus, morreu acreditando que Cristo era realmente o Filho de Deus, era realmente o Deus que um dia vai estabelecer o seu reino eterno neste mundo para todo sempre, não neste mundo como ele está, mas neste mundo transformado pelo poder da sua palavra, no mundo restaurado, sem pecados e sem marcas de pecados e sem pecadores. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Jesus veio sim para poder cuidar, salvar aos pobres e para poder curar todos aqueles que estão enfermos. Nós podemos ir até Jesus e sermos curados, e sermos protegidos, e sermos abençoados por Ele, porque Ele não faz acepção de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê a paz. Não se esqueça de comentar neste vídeo, deixe os seus comentários, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para que nós possamos juntos crescer mais na palavra de Deus.